Hoje nós iremos estudar sobre a corrente elétrica que passa pela seção transversal de um condutor. Sabendo que os condutores metálicos possuem elétron livre, os quais podem mover-se com facilidade, enquanto as cargas positivas estão presentes ao núcleo por força muito forte. Ocorre, porém, que esse movimento dos elétrons no interior desses condutores é completamente desordenado. Então, o que é que você pode observar? Em um condutor metálico, os elétrons livres na sua estrutura estão de forma desordenada, desorganizada, não terá nenhum sentido. Para que os elétrons livres se desloquem ordenadamente, é necessário estabelecer uma diferença de potencial entre dois pontos do condutor. Dessa forma, eles passam a caminhar no sentido do potencial mais alto devido à ação da força elétrica. Então, o que é que eu posso observar? Quando eu ligo o condutor metálico a um dispositivo, o que é que vai acontecer? A corrente elétrica, os elétrons vai se movimentar de forma ordenada, do menor potencial para o maior potencial. Então, terá este sentido. Então, esse sentido será dos elétrons. Enquanto a corrente elétrica vai movimentar no sentido contrário, do maior potencial para o menor. Esse movimento ordenado dos elétrons é denominado de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica está andando junto com os elétrons. Só que a corrente elétrica vai movimentar no sentido contrário dos elétrons. Para criar e manter a corrente elétrica, usa-se dispositivos, tais como pilhas elétricas e baterias, que mantêm a diferença de potencial entre os polos. O sentido convencional da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica é dada por uma convenção, que para muitos é um tanto estranho. Essa convenção diz que o sentido da corrente elétrica será o mesmo sentido das cargas positivas. Ela se torna estranha, pois sabemos que a corrente elétrica que mais aparece no nosso dia a dia é aquela em que os elétrons estão em movimento. Esses elétrons são de cargas negativas. Por isso, em uma corrente de elétrons, o sentido convencional da corrente será de oposição ao movimento dos elétrons. Como havia falado, que a corrente elétrica vai se movimentar no sentido contrário dos elétrons. Aqui é a figura. Então, os elétrons vão movimentar do menor potencial para o maior potencial. Então, terá este movimento. Enquanto a corrente elétrica vai do maior potencial para o menor potencial. Então, sentido contrário dos elétrons. No estudo da corrente elétrica, entretanto, adote um sentido convencional. Então, o sentido convencional que eu havia falado, que esse sentido aqui, ó, do potencial maior para o menor, sempre terá este movimento, que é o deslocamento das cargas positivas, ou seja, do potencial maior para o menor. Agora nós iremos ver a intensidade da corrente elétrica. Supondo que um intervalo de tempo, ΔT, pela seção transversal passe uma quantidade de carga que, em módulo, define-se como intensidade da corrente elétrica aí a relação. Tá aqui, relação é essa. I é igual a carga elétrica dividido por tempo, onde essa carga elétrica será dada em módulo, porque não vai existir corrente elétrica negativa. O I vai representar corrente elétrica, será dado em amperes, o A maiúsculo. O Q, carga elétrica, será dado em coulomb. ΔT será o tempo dado em segundo. Se não segunda, voltei de fazer a transformação. Como é que eu transformo? Por exemplo, 1 minuto tem quantos segundos? Tem 60 segundos.
1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Então, você faz essa convenção. Quantidade de carga Q é dada por... Então, para mim determinar o número de elétrons que está presente em uma seção transversal, eu posso calcular quanto passa por essa seção. Como? Utilizando essa relaçãozinha aqui, ó. Que carga elétrica será igual ao número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Então, o N vai representar o número de elétrons, a unidade será elétrons. O E, carga elementar do elétron, também será dado em coulomb, que é bem parecido com a unidade, a mesma unidade da carga elétrica. Alguns alunos se confundem a carga elementar do elétron com a carga do elétron, que é diferente. Essa carga elementar do elétron, ele é esse número aqui, ó, 1,6.10 a menos 19 coulomb. Então, sempre vai ser esse valor, não vai mudar. Ele pode ser positivo ou negativo. Bom, observação, como havia falado, as transformações. Ó. 1 hora tem 3.600 segundos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, quando você for resolver problemas relacionados à corrente elétrica, onde apareceu o tempo ou em hora ou em minutos, você faz essa transformação. Vamos observar aqui o primeiro exemplo. Uma carga elétrica de 540 coulomb atravessa a seção transversal de um condutor em 2 minutos. Qual a intensidade da corrente elétrica? Então, tirando os dados do problema, o que é que eu tenho? Eu tenho a carga elétrica, 540 coulomb, e tenho um tempo, 2 minutos. Eu quero saber qual é a intensidade da corrente elétrica. Está aqui, ó. Transformar 2 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, basta multiplicar. 2 vezes 60 vai dar 120 segundos. Substitui na fórmula, I é igual aqui sobre ΔT, a carga elétrica 540, substituir. O tempo vale 120, então dividir 540 por 120 vai dar 4,5 amperes. Eu poderia cortar esse zero em cima e esse zero embaixo e dividir 54 por 12, que dá 4,5 amperes. Para o próximo exemplo. Num condutor, a intensidade da corrente elétrica é de 12 amperes. Qual a carga elétrica que atravessa uma seção desse condutor durante 3 segundos? Então, ele deu a corrente elétrica, que vale 12 amperes, e deu tempo, 3 segundos, tirando os dados. Então, eu quero saber quanto é que vale a carga elétrica, o tempo 3 segundos e a corrente elétrica 12. Substituindo na fórmula, vai ficar o I vale 12, o tempo vale 3. Cruza o meio pelos extremos, então vai ficar, quando aparece aqui embaixo é 1, 1 vezes que daqui, 12 vezes 3, que vai dar 36 coulomb. Vamos para o próximo exemplo. Através da seção transversal de um condutor, passa em média 5,10 a 20 elétrons a cada 4 segundos, sendo a quantidade de carga elétrica de um elétron igual a 1,6.10 a menos 19 coulomb. Determine. Que tem A. Ele quer saber a quantidade de carga elétrica correspondente. Então, ele quer saber a quantidade de carga elétrica correspondente. Então, tirando os dados do problema, ele deu o número de elétrons, está aqui, e deu a carga elementar do elétron, que vale 1,6.10 a menos 19. Não vou usar o 4 segundos agora, porque eu quero saber a quantidade de carga elétrica. Então, substitui nessa fórmula, que é igual a N vezes o E. O N vale 5,10 a 20 e o E vale 1,6.10 a menos 19. Então, agora eu vou multiplicar. Vou multiplicar o 5 vezes 1,6, que deu 8. Produto de mesma base, eu vou repetir a base, somar os expoentes. Só que eu tenho 20 menos 19. 20 menos 19 dá 1.
eu posso deixar em notação ou eu posso fazer a multiplicação. 8 vezes 10 dá 80 coulombs. Então, o item A, que estava pedindo a carga elétrica, vale 80 coulombs. A B, a intensidade média de corrente elétrica. Então, ele quer saber, no item B, a carga, ele quer saber a corrente elétrica. Então, para mim saber a corrente elétrica, eu tenho que saber o tempo. O tempo foi em 4 segundos e a carga elétrica vale 80. Então, tirando os dados, vai ficar dessa maneira. Então, substitui na fórmula o que vale 80 e o tempo vale 4. Então, 80 dividido para 4, 20 amperes.